Graça e paz, meu amigo, graça e paz, minha amiga, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada. Eu sou o pastor Bruno Weiser, ministro da palavra, ministro de oração, de intercessão. Esse aqui é o canal Pastor Bruno Weiser, um canal dedicado, centrado, focado em jornadas diárias de oração, para que nós possamos desenvolver na prática a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa busca com Deus, para que não fique apenas na teoria, para que não apenas fique na história, para que não fique apenas na promessa, mas que na prática, verdadeiramente, nós possamos exercitar o nosso sacerdócio. Sim, eu sou um sacerdote, você é uma sacerdotisa, um sacerdote. E o que um sacerdote faz? Eu estou dizendo aqui um sacerdote da nova aliança em Cristo, não como um sacerdote levita. O sacerdote da nova aliança, ele ministra em oração, porque lá em Apocalipse diz que o incenso são as orações dos santos, dos eleitos, dos escolhidos. Então nós estamos aqui para interceder, para orar. E agora é a hora da oração da meia-noite. É um momento de agradecimento pelo dia que se passou. É um momento de nós fazermos uma reflexão. É um momento de nós nos prepararmos para dormir. Talvez você do outro grupo que vai começar a trabalhar. Então também estarei orando pela sua vida. Nós estaremos juntos orando aqui nesta oração da meia-noite. Amém? E antes de nós darmos sequência, a primeira coisa que eu quero te pedir é que você não pule o vídeo. Eu quero te pedir a sua paciência. Por isso que nós estamos fazendo essa oração no YouTube, porque o YouTube é um lugar de vídeos mais longos. Então essa oração aqui terá aqui mais ou menos entre 10 a 20 minutos. Por isso que essa oração não estamos fazendo nem no Instagram, nem no Facebook, para que depois ela possa ficar registrada, você possa assistir com calma, você possa deixar seus comentários, também possa dar tempo de eu responder os seus comentários, seu pedido de oração. Então a primeira coisa que eu te peço, minha amiga, não pule o vídeo. Primeira coisa que eu te peço, meu amigo, não pule o vídeo, não arraste o vídeo, fica comigo até o final. A primeira coisa que eu quero te pedir, fica comigo até o final desse vídeo, que nós iremos ministrar a palavra de forma breve e ministrar a oração. Segunda coisa que eu preciso te conscientizar, você precisa se inscrever no canal. Do lado direito da tela aqui do vídeo, se você coloca o seu celular deitado, em posição horizontal, e do lado direito da tela do seu celular você verá um botãozinho vermelho escrito inscrever. Clica nele que ele vai te levar para você se inscrever. Se inscreva no canal agora mesmo. É gratuito, é de graça, você não paga nada e não vai te dar nenhum problema, nenhum incômodo. Se inscreva no canal, deixa o like, que é o joinha, compartilha, indica para mais pessoas esse vídeo, deixa aqui seu comentário, seu bom dia, seu boa noite, seu boa tarde, seu glória a Deus. Escreva: eu tomo posse, eu recebo, eu creio. Eu quero também ouvir a sua opinião, o que você está achando da oração, mas assim, o que mais você gostou? Se você tem dúvida, deixa também a sua dúvida que eu vou te responder. Se você quer deixar um pedido de oração, deixa aqui qual a área da sua vida que mais está precisando de uma oração, deixa aqui também, tá? Para que seja feito de forma específica. Dito isso, vamos agora para a ministração da palavra sem demora. E a ministração que houve antes foi a ministração sobre o muro de Jó. O que é o muro de Jó? Jó capítulo 1, versículo 10, que todos nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos bens, existe um muro invisível, invisível aos nossos olhos carnais, mas esse muro é um muro espiritual que é a proteção de Deus
formado pela palavra de Deus, a autorização de Deus e os anjos do Senhor que se acampam ao nosso redor. Isso está em Salmo capítulo 34, versículo 7. E hoje eu quero ministrar a palavra, depois nós vamos fazer agora a oração, que é a oração da entrega de Jó. É a oração da gratidão de Jó. Por que a gratidão de Jó? Porque Jó, quando ele perdeu todas as coisas, ele agradeceu a Deus. Amém? Então vamos ler a palavra no livro de Jó, capítulo 1, do versículo 13. Jó, livro de Jó, capítulo 1, do versículo 13 ao 22. Diz assim, Jó, capítulo 1, versículo 13 ao 22. E diz assim, a partir do versículo 13. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, nós estamos vendo, é uma sequência de orações, ok? E vou deixar aqui a recomendação do vídeo anterior, da oração anterior, da live anterior da oração. Essa live anterior é o muro de Jó. Bota nos comentários, grava isso. Essa oração é a oração do muro de Jó. Por que, pastor Bruno? Porque todos nós, repito, Jó capítulo 1, versículo 10, o próprio Satanás ele fala isso. Não é que ele estava mentindo, pelo contrário. Ele estava dizendo o seguinte: olha, se eu tocar nele, ele blasfema contra ti. Só que eu não consigo tocar porque o Senhor Deus o cercou a vida dele, a casa dele e todos os seus bens. Tá? Versículo 10. Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca, ou em outra tradução, um muro ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Então isso é um muro de Jó, ok? Uma outra coisa agora que nós vamos fazer, nós estamos ministrando aqui, é a oração de Jó, é a oração de entrega. É uma oração de entrega, que é uma oração de conformidade, ok? Conformidade com o mal. Vamos explicar então? A palavra está dizendo então que depois que Deus ele retira o muro, o que é o muro, esse muro invisível? É a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Quando Deus diz assim: eu não vou deixar o mal te atacar. Deus libera uma palavra, aquela palavra está ali, e o diabo não consegue traspassar essa palavra. E o anjo do Senhor também se acampa ao nosso redor. Salmo capítulo 34, versículo 7.
Também isso está em Salmo 91. Ele dará ordem aos anjos ao teu respeito para que te guarde e te livre, para que não tropeces em teu caminho. É a mesma coisa que aconteceu com o Senhor Jesus. Li isso para vocês também. Mateus 4, Lucas 4. É o próprio Espírito Santo que conduz e leva Jesus ao deserto para ser tentado. Então o diabo só pôde tentar Jesus no deserto porque o Espírito Santo o conduziu para que ele fosse tentado. Então isso é um muro de proteção de Deus. Agora, o que acontece? Como Deus queria provar Jó, Deus permitiu essa prova. Deus ele retira o muro. O muro é a palavra, quando Deus dá autorização para que o diabo pudesse tocar. Mas Deus colocou um limite ainda. Deus disse, você não vai tocar na vida dele. Você pode tocar naquilo que ele tem, mas na vida dele você não pode tocar. Aí, agora que esse muro é retirado, que é onde que nós lemos, que hoje é a oração de entrega, de gratidão, nós estamos fazendo a oração da meia-noite, que é encerrando o dia agradecendo a Deus. E certamente, talvez você teve perdas ou está tendo perdas. Então, o que a palavra diz? No versículo 13, que primeiro começou com aquilo que ele mais amava, a perda dele. Ok? O que ele mais amava não eram os animais. O que ele mais amava eram os filhos que ele tinha. Então a palavra diz que começa uma festa. E aí que eu quero chamar a sua atenção para uma revelação que está aqui. Porque a Bíblia está dizendo que o dia que quando aconteceu, olha que revelação interessante. Eu acho que talvez você nunca tenha ouvido isso aqui. E eu quero te ouvir aqui nos comentários. Escreve para mim, você que é pastora, você que é pastor, você que lê a Bíblia, talvez você não tem nenhum cargo na igreja, escreve da mesma forma, diga aqui para mim, olha que revelação. Quando isso começou, foi quando o primogênito deu uma festa. Eles estavam comendo e bebendo, estavam em glutonarias, estavam em orgias, estavam num banquete mundano, que a presença de Deus não estava lá. Então você vê o seguinte, que nós cometemos brechas, nós praticamos brechas, mas por que às vezes você vê uma pessoa que está no erro e ainda ela não foi fulminada? Por que ainda ela não foi ceifada? Porque Deus não tirou pela misericórdia, Deus ainda não tirou o muro de proteção, que é a oração que nós fizemos no dia anterior. Nós fizemos esta oração. Aqui, como Deus já tinha retirado e já não tinha mais essa proteção, a primeira brecha, o diabo ele começou a operar. Qual foi a primeira brecha? Foi no dia que eles começaram a fazer aquela festa, porque ali abriu um portal. Então, eu já estou ministrando na sua vida para que você faça agora uma autoanálise e você comece agora a olhar tudo o que tem na sua casa. Eu quero que você deixe aqui nos comentários se você fez isso que eu estou te falando, essa orientação. Tudo que você vê na sua casa, se tiver um desenho, se tiver um símbolo, se tiver algo que você está sentindo que tem algo do mal, alguma coisa que é oriental, alguma coisa que é indiana, algum incenso, alguma coisa que ali há um portal. E eu quero também fazer uma oração, irei fazer uma oração para que o Espírito Santo nos mostre, uma oração para que o Espírito Santo nos revele aonde isso está acontecendo. Então a Bíblia diz que foi agora nessa festa que tudo começou, e aí ele perdeu então os bois, ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu os servos, perdeu camelos, e os filhos morreram. Só que quando isso acontece, a Bíblia diz que a reação de Jó é que ele de fato, ele lamentou muito, e você que é pai, você que é mãe, imagina o seu desespero de você perder seus filhos. Se um filho é uma dor devastadora, imagina perder os 7 num dia só, numa tacada só, de uma só vez. Perder todos os 7 filhos. Meu Deus, que dor é essa? A Bíblia diz então que ele se levantou, ele rasgou a sua roupa, ele rapou a sua cabeça, ele se prostrou na terra, chorou, teve o seu luto, e ele adorou a Deus. E ele disse assim, nu saí do ventre da minha mãe. Eu saí nu do ventre da minha mãe, eu vim sem nada.
sem roupa, sem nada. E nu voltarei. Ou seja, quando eu morrer, quando eu for para o sepulcro, eu não levarei nada. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você entenda que quando a Bíblia está dizendo que Deus tomou, não foi Deus em si que matou os filhos de Jó, ou todas as coisas. Na verdade, na verdade é o contrário, tá? Os filhos só estavam vivos porque Deus estava os preservando, porque com as suas próprias atitudes, o espírito de morte, que é o próprio diabo em si, o espírito de morte já estava rondando eles há muitos anos, há muito tempo. Só que como Jó sacrificava pelos filhos, como Jó ele orava pelos filhos, essa oração era uma proteção. O que eu quero chamar a sua atenção? Talvez você tenha um filho desviado. Talvez você tenha uma filha desviada. Desviada dos caminhos do Senhor. Não leva essa palavra a mal. Amém? Não estou dizendo que desviado, desviada no sentido pejorativo para denegrir o seu filho ou a sua filha. Estou dizendo aqui como desviado, afastado ou afastada dos caminhos do Senhor. E posso te falar algo. Eu posso ser um pastor que pregando e está afastado de Deus. Você está me entendendo o que eu quero te dizer? Eu não estou falando alguém que não está dentro da igreja por si só, mas que o coração, a mente já foi de Deus. Já abandonou a Deus, já se afastou de Deus. Por isso da oração aqui, minha amada. Por isso a oração aqui, meu amado. Porque é você acompanhando aqui a oração e você orando a Deus que mostra que você está buscando a Ele, senão você já está afastado e desviado. Só que diante de tudo isso, ele adorou, ele disse assim: quando eu vim, eu não tinha nada e eu voltarei sem nada. Então, é um desapego com bens materiais. E ele reconhece que quem pode dar e quem pode tirar é Deus. Em última instância, quem dá, em primeira e última instância, quem dá é Deus, quem tira é Deus. Então, tudo aquilo que veio às mãos dele não foi pela capacidade, foi pela inteligência, não foi pela aptidão dele, mas foi porque Deus deu e Deus também tomou. Em que sentido? Deus retirou a proteção. Não foi Deus que matou, que roubou, que matou, não. Mas Deus tirou a proteção. Mas diante disso, a Bíblia diz que Jó não pecou e nem atribuiu a Deus a falta. Então, o que eu quero falar com você? Talvez você está passando por momentos e eu passo por esses momentos como você. Eu estou aqui para te servir, tá bom? Eu quero que você saiba que eu estou aqui como mestre da palavra e como um pastor para servir a sua vida. Não estou aqui para ganhar dinheiro, não estou aqui para lucrar. Eu estou aqui para cuidar da sua alma, cuidar de você, da sua vida espiritual, para te apacentar. Ainda que eu não te conheça, você é uma ovelha preciosa aos olhos do Senhor e também aos meus olhos. Você que está me assistindo, que está me acompanhando aqui, você é uma ovelha preciosa. E eu, como pastor, estou aqui para servir a sua vida. Eu quero te dizer então que se aquilo que você está passando, não murmure, não reclame, não coloque a culpa em Deus. Adore a Ele, agradeça a Ele, se humilhe e diga assim: Senhor, o Senhor deu, o Senhor tirou. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Se coloca nessa posição. Essa é a ministração e nós iremos agora orar a palavra. Nós iremos fazer essa oração. A oração de rendição. A oração de entrega. A oração de conformidade de Jó. Ou seja, Senhor, eu perdi tudo, mas eu vim sem nada, eu voltarei sem nada. O Senhor deu e foi o Senhor que tirou. Bendito seja o teu nome. Eu não vou atribuir a ti falta alguma. O Senhor pode fazer de mim aquilo que tu quiseres, aquilo que tu queres. Amém? Amada, amiga, irmão, irmã, levanta suas mãos e vamos orar ao Senhor agora. Amém? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te louvamos e nós te exaltamos. Em primeiro lugar, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor Deus está fazendo pelas nossas vidas. Nós te agradecemos por sermos escolhidos e escolhidas, filhos e filhas do Senhor.
Nós te pedimos nessa hora o teu perdão. Nós te pedimos, Senhor, por favor, todas as vezes que a nossa língua falou aquilo que não devia falar, todas as vezes que nós dissemos aquilo que não deveríamos dizer. Pai, nesta hora nós queremos reconhecer que nós viemos a essa terra sem nada. Nós queremos reconhecer, Senhor, que quando cá nós chegamos, quando aqui nós viemos, meu Pai, nessa terra, do ventre da nossa mãe, nós viemos nus. Nós viemos sem nada, sem roupa, sem nada. Nós não tínhamos nada, nós não carregamos nada. E nós voltaremos ao pó sem nada. Então tudo é teu. Nós aqui nesta terra, apenas as coisas passam pela nossa vida, passam apenas diante de nós, das nossas mãos, mas nada é nosso, nós não temos nada. Tudo é absolutamente teu. Então nós reconhecemos em primeiro lugar isso, Senhor. Nós reconhecemos que é do Senhor. Nós reconhecemos que é do Senhor todas as coisas, que todas as coisas te pertencem, porque tu que criastes, tu que formastes, e nada, absolutamente nada é nosso. Senhor, nós queremos pedir que onde tiver uma brecha na nossa vida, o Senhor venha mostrar agora, na nossa casa, onde tiver um desenho, onde tiver algo consagrado, onde tiver um objeto maligno, que é um portal. Nós fazemos agora uma oração de fechamento de portais, vidros, espelhos, objetos nessa hora, meu Pai, sendo fechados. O Senhor fechando todos os portais malignos e das trevas na nossa casa. Senhor, envia agora os teus anjos de guarda, da ordem de Miguel, anjos de guerra, de batalha, Senhor, para estarem, Senhor, a postos de prontidão nas nossas janelas, Senhor, no nosso telhado, no chão, no solo da nossa casa, Senhor, nas portas. Senhor, nós consagramos agora a nossa casa, o Senhor dizendo que a nossa casa ela é santa. Os nossos filhos são teus, são santos. Pai, nós devolvemos como pais e mães com autoridade sobre os nossos filhos, nós os devolvemos ao teu altar, nós devolvemos ao Senhor dizendo que o nosso filho é do altar, a nossa filha é do altar, os nossos filhos são do altar, são teus. Pai, em nome de Jesus, fecha todas as brechas, coloca um muro na nossa vida, coloca um muro na nossa casa, coloca um muro no nosso casamento, coloca, Senhor, um muro, meu Deus, sobre os nossos filhos, sobre os nossos bens, sobre a nossa igreja, sobre os nossos ministérios, sobre tudo que nós temos e somos. Coloca o teu muro, Senhor, fecha as brechas e nos mostra onde que tem brechas abertas. E nós te agradecemos. Pedimos, Senhor, que nós não venhamos murmurar e que o Senhor venha abençoar. Pai, nós te agradecemos por esse dia que está encerrado, pelo dia que passou e pelo dia que vai começar. Nós te devolvemos, nós te entregamos toda a força, toda a honra, toda a glória, toda a sabedoria, todo o poder pertence somente ao Senhor. Prospera-nos, livra-nos, guarda-nos, nos dê a tua bênção. Nós oramos assim, Pai, esta oração em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Minha amiga, minha irmã, meu amigo, meu irmão, obrigado por você ficar comigo até aqui, nessa jornada de oração, nessa ministração. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente madrugada, uma excelente noite, um excelente dia. Que os anjos do Senhor já estão com você, já estão te guardando. Eu declaro e profetizo para você grandes bênçãos. Obrigado por você estar até aqui. Continua aqui no canal, se inscreva, curta, dá o seu joinha, o seu like, dá o seu testemunho aqui, o seu pedido de oração, o que você mais foi tocado, deixa seu testemunho. Se durante a live de oração você sentiu algo, você viu algo, escreva aqui, não guarda o rolo, não guarda o mistério, não guarda nada com você. Eu te vejo no próximo vídeo, graça e paz e tchau, tchau.